Olá, meus amigos, tudo bem? O objetivo desse vídeo é que a gente pontue algumas atualizações que foram realizadas no material do capítulo 4, na estratégia de serviço, que é o primeiro grande grupo de processos, tá? Destinados aí para a governança, né, dentro da ITIL. Então, a governança de TI, tá? Não é a governança corporativa como nós já diferenciamos aí na aula anterior. Então vamos lá, pessoal. Bem rapidamente aqui vou pontuar o que eu adicionei aqui, que foi fruto de discussões nos fóruns aí, no WhatsApp também. Olha aqui, essa imagem, tá? Ela fala muito sobre o aspecto da estratégia, né? Ou seja, da governança. Então a gente tem aqui a figura de quem está na frente, né? Comandando. Então esse cara ele dirige, né? Pode ser o presidente, diretor, o CEO, né? Tá? Que é o chefe executive officer, né? Então ele está na frente, ele vai controlar, ele vai traçar os objetivos, tá certo? Definir estratégias. Como ele está na frente, então ele tem uma visão perspectiva, uma visão de longo alcance, né? Ele também traça rotas e ele vai poder impor o ritmo, tá? Não só porque ele é diretor, dono, presidente, mas porque ele também, como está mais voltado a atender as necessidades do cliente, tá? Estrategicamente, ou seja, estrategicamente, melhorar um serviço para o cliente é uma vantagem competitiva, né? Beleza, então atrás, tá, do negócio está a TI, certo? E com uma atividade que deve tentar andar sincronizada, tá? Ou seja, ela vai ser guiada, direcionada, ela é controlada, ela vai seguir os objetivos traçados, os objetivos que foram definidos na estratégia, e assim sucessivamente. Beleza. Na estratégia de serviço, onde é definido lá estratégias, políticas e padrões, certo? A gente tem aqui os processos dentro desse grupo de processos, dentro desse estágio, né? Então a gente tem aqui, ó, a estratégia de serviço, tá? Isso foi adicionado, tá, no ITIL. A gente tem o relacionamento de cliente, também foi adicionado no ITIL 2011. O portfólio de serviço, a gente falou bastante na aula passada do portfólio, né, que tem 3 componentes, que é o funil, o catálogo de serviço e os serviços obsoletos. Tem o gerenciamento da demanda, tá, e o gerenciamento financeiro. Vamos lá. Esse quadro aqui, pessoal, sobre o encapsulamento, eu coloquei o que eu tinha falado para vocês, tá, que ia colocar. Então, a gente tem aqui o cliente que gera uma demanda, o serviço aqui que é fornecido para ele é o que fica mais próximo do cliente, tá? Encapsulado aqui, certo? A gente tem toda a engrenagem do serviço. O cliente ele entra em contato apenas com o serviço, tá? Mas o serviço ele é composto basicamente por 3 componentes: pessoas, processos e tecnologia. Coloque aí como tecnologia os recursos, né? Então vamos lá, continuando aqui. E toda essa engrenagem, ela está encapsulada, né? Está encapsulada aqui, ou seja, tudo está oculto para o cliente. Uma coisa que a gente viu bastante e falou na aula passada é em relação ao estreito relacionamento entre processos e serviços. Ambos são entidades que a gente não toca, a gente não vê, tá? Então a gente pode atingir, pode ver o resultado, é tangível o resultado. O processo em si não, o serviço em si não. O cliente, ele usa o serviço, mas o que ele mensura é o resultado dele, é o valor que gerou aquele serviço. A mesma coisa é o processo, tá? A gente não toca no processo, a gente não tem como mensurar o processo, e sim o resultado dele, tá? Então, nesses 2 aspectos, serviço e processo,
são intangíveis, né? Mas os seus resultados são visíveis. E aonde é que eles de fato se diferenciam, né? Já que nesse aspecto eles são muito próximos. Eles se diferenciam que para o cliente o serviço é visível, já os processos não. Os processos são algo interno, tá? Onde as pessoas que trabalham para fornecer o serviço é que têm contato direto com as atividades dos processos, tá? E os processos ficam lá encapsulados. O processo é parte de serviço, assim como pessoas e tecnologia. Beleza, vamos lá. Aqui essa parte a gente já viu, perspectiva, posição, plano padrão. Tá? Aqui entra também um quadro novo, tá? As atividades da estratégia de serviço. Então são 4. Definir o mercado. Claro, a gente está numa posição de estudar a questão estratégica, né? A governança. Então, para o negócio, o que é visível, o que é estudado, é a questão estratégica, é a questão de mercado. O cliente está muito próximo, tá? E o que o valor vai gerar, né, para o cliente, que o serviço vai gerar de valor para o cliente. Então, nessa atividade, é tentado entender o cliente, tá? Para poder fornecer valor para ele. Entender as oportunidades e classificar e visualizar o de serviço. Tá? A segunda atividade, certo? É desenvolver a oferta. Então, isso tem muito a ver em relação à questão da demanda e a oferta, né? Então, a gente tem uma disciplina, né? Um processo, que é o de gerenciamento da demanda. Isso aí tenta equilibrar justamente esse quesito, né? A gente tem uma demanda muito grande que os clientes iniciam, geram para a TI, né? E a TI tem que responder à altura, né? Fornecendo os serviços, mas ela tem que ter capacidade para isso. E essa capacidade da TI ela não é infinita, tá? Ela é finita. Então, você ter muito recurso, muita demanda entrando e pouca capacidade para responder, isso aí gera um conflito. Tá? Então, justamente essa atividade tenta resolver. Tá? Então, para isso é estudado o espaço do mercado, tá? Para justamente tentar ver aquela questão de equilibrar a demanda, tá? E a oferta. Né? A oferta que a TI pode conseguir atender. Definição de serviço baseado nos resultados, tá? Ou seja, os resultados que são possíveis de serem atingidos e serem fornecidos. Né? Portfólio de serviço, aí entra a questão do funil, o catálogo e os serviços obsoletos, a gente falou bastante na aula anterior. Desenvolver ativos estratégicos. Nessa atividade, o gerenciamento de serviço ele é visto como um ativo. Então, quanto melhor é o nosso gerenciamento de serviço, mais eu estou ganhando estrategicamente, porque o gerenciamento ele é visto como um ativo estratégico, né? Ele não é somente uma atividade meramente diplomática ali, né? De coordenação. Não. Se eu tenho uma equipe engajada em coordenação, em gestão, eu tenho ele como um ativo estratégico. Tá? Preparação para execução, aí é avaliação estratégica, fatores críticos de sucesso para fornecimento de valor a um serviço, análise competitiva. Olha só, pessoal, que aqui no nível de estratégia do serviço, a gente tem um elo muito próximo com o cliente, no sentido de tentar agradá-lo, né? E fazer com que o serviço que é fornecido tenha valor, né? Então, todos esses outros quesitos aqui, ó, análise competitiva. Então, o que eu vou ter que fazer para que o meu serviço ele seja melhor do que o do meu concorrente, né? Porque senão eu vou perder o cliente. Tenho que entregar garantia, tenho que entregar utilidade e garantia para o cliente mais do que o concorrente. Tá? Então, esses fatores são avaliados aqui. Priorização de investimentos. Aí, nessa fase, a gente sabe que a fase de estratégia de serviço tem diversos processos. Um deles é a questão do processo financeiro, né? Que trata lá da questão de orçamento, contabilidade, né? Então, esses fatores, tá, de priorizar investimento tem tudo a ver com a estratégia que foi montada.
Tá? É aquilo que a gente falou na aula anterior. Eu vou disponibilizar 3 milhões para serem aplicados durante o ano. Beleza. Então, desses 3 milhões, eu tenho uma prioridade num determinado serviço em detrimento de outro. Isso aí tem a ver também, por exemplo, com o estudo lá do portfólio, né? Que eu vou ter o funil para poder avaliar quais dos serviços que eu vou aprovar e deixar ativo no catálogo de serviço, ou ele obsoleto, vou retirá-lo, né? Beleza. Baseado aí numa discussão que teve no WhatsApp, tá? No fórum lá, sobre recursos e capacidade, né? Habilidades. Então, a gente falou bastante ali e foi amadurecendo um pouquinho esse conceito. Recurso, pessoal, é como se fosse o insumo, é tudo que vai ser usado para a entrada nos processos. Tá? Então, o que contribui para eu entregar o processo, entregar o valor, um serviço, né? Então, eu tenho pessoas, tenho infraestrutura, tenho questão financeira, dinheiro, informações, aplicativos. Tudo isso são recursos. Então, a gente pode dizer, pessoas são recursos utilizados. Né? A infraestrutura é um recurso. Dinheiro é um recurso, né? Recurso financeiro, recurso de dinheiro. Tá? Então, tudo que for objetivo, tá? Ou seja, o que nós estamos vendo agora são insumos. São coisas que a gente pode utilizar para gerar o valor. Tá? Agora, vamos lá para capacidades e habilidades, que já dá uma ideia de subjetivo, algo, uma capacidade, né, uma habilidade, tá? Dá aquela ideia, aquele contexto, né, de eu vou utilizar-se daquele meio para fornecer o valor. Ele vai ser o meio, tá? Ou seja, eu vou utilizar a infraestrutura, tá? Nesse meio, nessa capacidade, usando essa habilidade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou entrar com pessoas aqui, tá? Que ele vai ser o meio, né? Capacidade ou habilidade vai ser o meio para eu entrar lá e utilizar-se daqueles processos, né? Daqueles meios para me conseguir gerar o valor, tá certo? Então, eu vou ter aqui processos, organização, conhecimento, gerenciamento como ativo, né? O ativo estratégico lá. Então, tudo isso são habilidades. Beleza? Uma coisa interessante aqui, pessoal, que eu esqueci de colocar nesse quadro, é que pessoas, tá, tanto podem ser recursos como capacidades. Tá? Pode ser capacidade ou habilidade. Tá? É o único que está no meio dos dois aí. Nunca se esqueçam disso. Esse outro quadro aí também entrou, tá? É o provedor de serviço. É importante a gente entender, pessoal, que é o seguinte, na estratégia de serviço, no nível estratégico da pirâmide, no nível de governança, a gente tem o provedor de serviço, tá? A presidência, tá? O CEO, né? O nível estratégico, ele não enxerga a TI como sendo os recursos técnicos dela, tá? Ele entende genericamente, ele não sabe lá o data center, né? Ele pode até entender um pouco, falar um pouco dos termos, né? Data center, né? Banco de dados, né? Sistema SGBT, sistema de decisão, ele pode citar, mas ele não é especialista. Para a governança, nós temos um provedor de serviço. Tá? Então, ele vai demandar que a gente atenda no provedor de serviço todas as demandas dos clientes e entregue valor. Então, nós temos, tá? Então, toda vez que a gente estiver tratando de assunto relacionado com estratégia de serviço e governança, ou seja, nós estamos lá em cima da pirâmide, lembrem de provedor de serviço. Tá? Provedor, ela é uma organização ou uma unidade que vai prover o serviço para o cliente. E esse cliente pode ser um cliente interno ou externo. Tá certo? Então, mais uma vez eu repito, quando nós estivermos falando de estratégia de serviço,
de governança, eles olham a TI como um provedor de serviço genérico. Ponto. E existem para eles, né, 3 tipos de fornecedores, né, que são os provedores. Então, é o tipo 1, que é um provedor interno, tá, na companhia. Existe o provedor de serviço compartilhado. Esse cara aqui vai ser um tipo de provedor interno, só que ele pode fornecer o serviço dele, tá, de operação, de suporte, para outras unidades da mesma empresa, da mesma corporação. Ele só está compartilhando, tá, essa interação aí como provedor de serviço. E tem o terceiro tipo, que é o provedor externo. Tá? Então, a gente pode ter diversas empresas estranhas, até o cliente acessando esse provedor, que vai ter uma interface com não somente clientes internos, tá? Mas vão ter clientes externos também. Beleza? Os processos, a gente já viu aí na aula anterior. Gerenciamento estratégico, as características dele. Vamos passar aqui. Vamos pontualmente no que a gente modificou para ajustar aí o material. Então, no funil de serviço, a gente vai ter aqui a demanda, né, por serviço. E aí o funil, que é uma parte do catálogo de serviço, perdão, do portfólio, né? O portfólio ele é composto pelo funil, o catálogo e os serviços obsoletos. E no portfólio, constantemente existe necessidade de avaliar se aqueles serviços que estão, eles atendem a requisitos. Tá? Porque pode ser que, por algum motivo, um determinado serviço, no nível estratégico, está dando prejuízo. Então, a alta direção vai dizer, olha, aquele serviço não está dando um retorno do investimento. Aquele serviço não está tendo, aliás, ele está tendo um alto custo de propriedade, né, o TCO. Então, não está sendo vantajoso mantê-lo, porque além dele, ele pode até dar um retorno financeiro, mas ele está tendo um custo tão alto que não é necessário, não é interessante mantê-lo. E também o filtro, né, o funil, ele pode avaliar também restrições. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, tá certo? Então, não vai descer aqui do filtro o que tiver, por exemplo, com um retorno de investimento baixo. O que tiver com alto custo de propriedade, ou alto custo para manter o serviço. Ou também outros fatores que dizem respeito à questão de restrições. Por exemplo, um serviço pode ser altamente lucrativo, pode ser ter um TCO baixo, tá? Em relação à questão de quanto a gente precisa para mantê-lo, né? Mas por questões de restrições, né, tecnológicas ou compliance, né, legislação e tudo mais, a alta direção, né, a governança, a estratégia, pode dizer assim, não, vamos desativar, nem que temporariamente, esse serviço. Aí o serviço não passa pelo funil, é como o 2 aqui, ele não desce, não passa. Tá? E aí eu fiz esse desenhozinho aqui para tentar mostrar para vocês, tá? Então a gente tem aqui o portfólio sendo montado, né? Então o funil vão ter, segundo o guia de referência da ITIL, tá? Todos os serviços que estão sob consideração ou em desenvolvimento, tá? Ou seja, se está sob consideração, eu estou avaliando ele, seja um serviço novo ou que vai ser implementado, ou um serviço que já estava em operação. Beleza. Então, o funil aqui, ó, o serviço vai caindo aqui dentro. Numa primeira versão desse desenho, eu tinha colocado aqui a torneira bem aqui embaixo. Então, dava uma ideia equivocada. Qual era a ideia equivocada? Porque se chegou bem aqui no final, é porque passou pelo filtro, né? Se passou pelo filtro, então quer dizer que o serviço estava em condições de estar em operação ainda, né? Mas a ideia não era essa. A ideia é, se chegar aqui no final do filtro, é porque vai descer aqui e vai ser aprovado, ele precisa ser aprovado, né?
tá certo? Todo serviço que passa pelo filtro, pelo funil, ele está aprovado para entrar no catálogo de serviço. E ele é um serviço ativo, porque quem aprovou foi a alta gestão, né? Desculpa, a alta direção, né? Tranquilo? E aí a torneirinha subiu aqui, ó, justamente para dizer que no nível aqui eu tenho vários níveis de filtro aqui, ó. E nesse nível aqui ele não passou aqui embaixo, ele foi descarregado aqui, ó. Tá? Então os serviços estão caindo aqui como serviço obsoleto, mas isso não impede de um dia ele voltar lá a ser considerado, tá certo? E aí ele voltar a passar pelo filtro ali, beleza? Aqui a gente já bateu também a diferença entre o catálogo de serviço e o portfólio. Certo? Aqui também. Questão da demanda. Então, pessoal, a gente já estudou sobre a demanda na aula passada, e na demanda a gente já viu que ela tenta equilibrar a oferta, certo? Que a TI tem de recursos, né? De capacidade para ofertar os serviços, e a demanda que vai chegar, que é grande. Então, a demanda pode ser grande o suficiente de forma a estrangular a incapacidade que a TI tem de fornecer um serviço. Então, por exemplo, no nível estratégico, se a direção não sabe, né, mas a TI vai fornecer subsídios, relatórios, para mostrar a sua capacidade. E alguém, no nível de gestão ainda, vai fornecer relatórios ali que vão demonstrar que uma demanda que está chegando, ela precisa, para entrar em produção, precisa ser melhorada a infraestrutura, por exemplo, um servidor novo, um data center, tudo mais, né? E se aquela demanda ela entrar e a gente não tiver, a TI não tiver capacidade para fornecer, vai parar, tá? Ou então o serviço vai ter uma demanda reprimida ali, né? Não vai estar toda a capacidade disponível para fornecer aquele serviço com a qualidade que foi desenhada. Então, o que acontece? A demanda justamente é essa daí, equilibrar isso aí. Se a alta direção disser, não, a gente vai ter que implantar realmente esses serviços aí novos, joia. Então, para que esse serviço ele entre em operação um dia, eu preciso aumentar a minha capacidade, certo? É uma balança, né? É uma balança. Então, e a gente tem que deixar ela equilibrada, tá? Então, justamente é esse ponto que a demanda, o gerenciamento da demanda, ela tenta avaliar, tá? O gerenciamento da demanda, ele era uma atividade. No ITIL V2, tá? Ele era uma atividade dentro do processo lá de capacidade, tá? Então, quando se estudava a capacidade, se avaliava uma das atividades do estudo da demanda. Mas aí, no ITIL V3, né, dentro ali da estratégia de serviço, foi criado um processo no nível estratégico, justamente para tentar fazer esse equilíbrio aí, né, com que as demandas que cheguem, elas sejam subsidiadas de informação para que a alta direção saiba, não, se eu estou demandando um recurso, um serviço novo, eu tenho que automaticamente equilibrar os recursos que tem a TI, ou seja, eu vou ter que comprar material, né, comprar recursos, né, dar aporte financeiro. Então, os recursos são diversos, né? São diversos. Tá? E aí vai lá. Esse quadro justamente tenta falar um pouco disso daí. Então, a gente vai ter aqui, ó, certo? Essa engrenagem. Então, a gente vai ter o cliente, os ativos de cliente, tá? Demandando o uso de algum tipo de serviço. Então, o cliente, a gente sabe que um serviço ele só existe se eu tiver condição de atender aquela demanda. E o serviço ele só existe durante o consumo. É igual a gente falou do exemplo da pizza, né, do entregador da pizza. Quando eu faço o pedido da pizza, o serviço já começou. Então,
tem vários processos que já estão executando. Então, são pessoas, né, os processos e a tecnologia. Nem que seja só o fogão lá para fazer a lenha, lá, a pizza. Então, tem vários... O serviço ele é composto, né, dos processos que envolvem tanto fazer a pizza quanto de me entregar ela, de pôr no forno. Então, tem pessoas, tem processos e tem a tecnologia. Tá? Tem o fogo, né? Então, olha, o fogo e o forno lá, beleza. E essa engrenagem vai estar girando. Então, quando ela estiver girando, o serviço está sendo executado, está sendo fornecido. Ao final dele, eu não consigo pegar, tocar no serviço, mas a engrenagem está girando e ele está sendo fornecido. No final, a pizza está pronta, vai ser entregue. Quando ela for entregue, eu tenho como avaliar valor, fazer juízo de valor, tá? Sobre os aspectos daquele produto que foi entregue, né? O valor dele, sobre o aspecto de utilidade e garantia. Sobre esse fator, aí a gente tem uma coisa interessante, tá? Que é o seguinte, o serviço, tá? Enquanto ele é fornecido, eu não tenho como fazer nenhum tipo de juízo ainda, só sobre o valor dele. Eu não tenho como pegar no serviço. Tá? Ele é intangível, o serviço. Agora, quando ele é entregue, o cliente pode fazer a avaliação. O serviço foi ruim, foi uma porcaria, demorou, né? Ou então a pizza não está com gosto bacana, né? Eu pedi pequena, eu pedi uma grande, aí veio média. São vários aspectos que são avaliados. Quando a gente fala de TI, a gente pode dar exemplos de TI nesse contexto aí, tá? No fornecimento do serviço. Então, o serviço ele só existe enquanto essa engrenagem está girando. Quando a pizza é entregue, não tem mais serviço. Já foi entregue, já tem o valor, tem o produto já entregue. Tá? Então, é justamente isso aqui, os ativos de cliente, tá? Vai gerar uma demanda. Essa demanda, certo? Vai gerar o quê? O serviço vai estar girando, certo? Vai estar girando aqui. Joia? A utilização do serviço vai consumir a capacidade. Então, justamente a questão do gerenciamento da demanda. A demanda vai demandar ser fornecido, ser gerado um serviço, certo? Na verdade, gerado o produto, o valor, e o serviço é o meio, né? Então, enquanto estiver girando esses processos, o serviço está sendo construído, né? Algum recurso está sendo consumido, seja o recurso pessoa, um computador, no caso, uma infraestrutura, tá? Vai estar sendo consumida aí, tá? Então, é a capacidade. Beleza. Então, a resposta vai ser o suprimento, vai ser o resultado lá. Então, a gente tem essas características aqui. Ó. O consumo de serviço vai gerar a demanda. O serviço só existe enquanto ele é consumido. Depois que o entregador da pizza já entregou a pizza, o serviço ele finalizou. Para aquele cenário ali, ele já não existe mais. Tá? Só se eu pedir outra pizza. É a mesma coisa que um cliente de TI demandar lá, olha, eu estou acessando o web service. Então, o serviço lá no site, no home banking, por exemplo, que ele está acessando, o serviço só é serviço enquanto o cara está lá com o navegador aberto, mexendo lá. Tá? Então, naquele momento ali, o serviço está sendo fornecido, existem processos internos que o cliente não está vendo, tá? Está girando a engrenagem. Caso vá acontecendo falhas ali naquele serviço, o cliente vai estar entendendo, ele vai estar vendo e vai estar pontuando ali, tá? Porque alguma coisa não está gerando valor para ele. Mas os processos internos, tá, que estão acontecendo, as pessoas, a tecnologia empregada ali, para ele não interessa, ele quer o valor, ele quer o que está sendo entregue de valor para ele. Então, nesse momento que ele não quer saber se está em Java, quais as rotinas estão rodando ali por trás daquele web service, se está, por exemplo, se a aplicação é orientada a objeto ou não, né? Enfim, tudo isso é ocultado, é encapsulado do cliente. Eu só estou acessando o serviço,
através do web service ali. E ele só está sendo fornecido enquanto eu estou usando. Depois que eu fechar ali o navegador, no home banking, né, já não tem mais serviço. Eu tenho o resultado. E o cliente já sabe, já mensurou ali se está ruim, se está bom, né? Beleza. Outra coisa interessante da demanda é o PAN, tá? Que é o padrão de atividade de negócio. Então, identifica e analisa padrões de atividade de negócio. A gente está no nível estratégico, né? Identifica tendências de negócio. Então, é interessante que quando se fornece serviço, principalmente no nível estratégico, e aí existe um processo, tá, do nível da estratégia de serviço, né, do estágio estratégia de serviço do ITIL, que esse processo cuida do relacionamento com o cliente. Então, vai estudar, avaliar essas tendências. Né? Por quê? Porque eu posso estar avaliando proativamente para poder atender o cliente melhor. E ele nem vai estar sabendo que eu estou me preocupando com isso. Ele só vai, quando receber o serviço, acessar ali o home banking, por exemplo, ele não sabe que eu implementei, por exemplo, o ITIL dentro da empresa, que indiretamente formou ali um ativo estratégico, um ativo de gestão estratégica, ou seja, gerenciamento estratégico. Ele não sabe o cliente, mas aquilo tudo gerou um processo melhor, gerou feedbacks em relação à gestão de incidentes e reparo de algum problema, de incidente, né? Rapidamente ali, ou gestão de problemas, enfim. Aí o PAN gira em torno da criação de um baseline, tá? Uma linha de base, tá? Que entende o cliente, tá? E proativamente realiza ali ações, né? Por causa dessa identificação das tendências. Busca entender os níveis de demanda exigidos, objetivo analisar essas tendências e equilibrar a demanda com a capacidade de ofertar esses serviços. Se porventura eu estou avaliando lá um serviço e estou vendo tendências de, por exemplo, de uma demanda que está chegando e que eu precise aumentar a minha capacidade da infraestrutura, por exemplo, de pessoas, enfim, preciso de aporte financeiro. Então, o estudo dessa tendência, a criação desse baseline, tá? Desse padrão, fez com que eu proativamente buscasse me antecipar para que não ocorresse um problema aí e o cliente percebesse isso. Tá? O PAN também analisa perfil do usuário, justamente essa tendência que eu estou falando para vocês, tá? De avaliar o perfil de uso dos serviços pelo usuário e se antecipar a eles. Né? Então, é uma atividade proativa, tá? E ele colabora com o gerenciamento da capacidade. Então, o gerenciamento da capacidade ele é um processo que está lá no desenho, tá? no estágio de desenho da solução. Então, eu vou ter subsídios agora para quando for fornecer para o próximo estágio. Lembra lá que a gente tem a estratégia de serviço, depois o próximo estágio é o desenho. A estratégia é a governança. A estratégia, ela direciona, ela cria políticas que o próximo estágio, que no caso está mais embaixo, na gestão, ele tem que seguir, porque é governança, né? Então, nesse cenário, se eu estou dando subsídios para gerar a direção, né, lá do desenho, então o desenho vai ser construído, ou seja, a capacidade, o desenho daquele serviço, no quesito capacidade, vai ser desenhado para esse cenário, né, dessa tendência, desse baseline que foi construído aí. Então, não foi um serviço, não foi um trabalho em vão, né, realizar esse estudo aí de baseline, de tendência, de avaliar o usuário. Isso aqui a gente já viu, né, na aula anterior, tá? A gente tem a demanda por uso lá dos serviços e os processos envolvidos que o cliente não vê. Tá? A gente tem a demanda que o cliente está gerando, tá certo?
e os processos envolvidos. Então está aqui o cliente, gerou uma demanda, essa demanda ela vai estar sob as avaliações constantes ali de acordo de nível de serviço, né? Sobre o gerenciamento do nível de serviço, e eu vou estar demandando aqui, tá, pela central de serviço, a utilização dos serviços que estão em operação. Joia? E aí eu vou estar subindo aqui com o fornecimento desse serviço de volta lá para o cliente. Só que ele na forma de valor. Quem foi que forneceu esse valor? Lá a operação. Tá? E o cliente vai ficar satisfeitíssimo, porque ele vai estar avaliando esse aspecto aqui, ó, tá? Do nível de serviço. O nível de serviço, pessoal, são os requisitos de um serviço. Então, não se prendam somente à questão, o nível de serviço é o tempo em minutos que um serviço fica disponível. Não. Você fez um acordo com o cliente que você vai entregar, por exemplo, no caso do web service, lá, o home banking. Eu estou fornecendo um serviço de home banking, beleza. Quais são os requisitos do serviço? Tá? Ele vai estar 24 horas no ar, 24/7 disponível. Ele vai ter lá uma interface boa para o usuário estar acessando. Questões relacionadas à segurança. Tá? Quanto mais recursos de segurança deixar com que o usuário ele perceba que tem segurança, melhor. Então, são esses aspectos sobre a utilidade, facilidade de navegar é outra. Então, os aspectos que dão valor para o cliente é utilidade e garantia. Utilidade sobre os aspectos subjetivos, né, de qualidade, e a garantia de segurança, de ter uma capacidade, de ter disponibilidade. Então, tudo isso são requisitos que foram pontuados, que o cliente, quando comprou o serviço lá, poxa, eu vou utilizar esse banco, eu vou criar uma conta nesse banco, porque eu já sou eu sou cliente dele e gosto de todos os itens que ele me atende. Tá? Então, são itens que estão acordados entre as duas partes. Caso algum desses itens fique a desejar, o cliente ele já sabe que esse acordo de nível de serviço, tá? O gerenciamento do nível de serviço não está sendo bacana. Então, se eu estou acessando o meu home banking, né, do meu banco lá, e está fora da página, ele já não me atendeu nesse quesito aqui. Já não está me entregando valor. Eu tinha gerado uma demanda para usar o serviço, tá? E ele não foi disponibilizado para mim. Tá? Então, pessoal, era isso daí. Tá? O restante a gente já viu, já fez exercícios de prova. E vou colocar isso aí para vocês à disposição, porque eu acho interessante, na nossa prova, tá, do capítulo 4, o simulado, vai abordar esses assuntos aí. Eu vou exigir com bastante detalhamento esses pontos aí. Revisem, busquem outras fontes para aprimorar esses conhecimentos aí, e qualquer dúvida, postem lá no fórum, que a gente vai tentar esclarecer para vocês. Beleza, pessoal? Forte abraço e fiquem com Deus. Excelente semana para todos.